Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo a gente à tarde. Está começando o nosso Pod Jovem. E antes da gente apresentar o nosso ilustríssimo e grande convidado de hoje, se inscreve no canal. Você achou que era para rodar a vinheta, mas não. Se inscreve no canal, seja no YouTube, no Spotify, no Deezer, onde você estiver assistindo ou ouvindo a gente, se inscreve aí para poder acompanhar o nosso trabalho. E agora sim, roda a nossa vinheta. Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. Esse é o nosso Pod Jovem e agora apresentando o nosso querido, ilustríssimo e grande convidado de hoje. Ele é o doutor em musicologia pela USP, professor de música, funkeiro, escritor, compositor, palestrante e um dos principais nomes da divulgação científica musical nas redes sociais, o grande Tiaxson. Seja muito bem-vindo. Oh yeah, baby. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. É nóis, cara. Seja muito bem-vindo. De verdade, assim, é uma honra poder conversar com você. Nos conhecemos lá na 11ª edição do Prêmio Jovens em Destaque. Eu falei, preciso trocar ideia com esse cara, preciso gravar com ele. Então, seja muito bem-vindo. E agora, eu já quero começar com uma pergunta. E assim, fiz um roteiro bonitinho, preciso seguir o meu roteiro, senão minha produtora depois puxa a minha orelha. É o seguinte, você tem uma formação extensa, profunda e música clássica. Você foi bacharel e mestre pela Unesp, cara. Você foi mestre e doutor. Eu nunca conheci um doutor de música de perto. E como é que foi esse caminho? Como é que esse caminho te levou até hoje à musicologia? Olha, o caminho foi o gosto pela música. Acontece que quando a gente... aliás, parabéns aí pelo prêmio também. É nóis. A gente já vai com muita sede para refletir e contar essa história. Mas é o gosto pela música, mano. E aí quando você começa a estudar música, aí você procura as instituições de referência. E no Brasil, aqui no contexto São Paulo, no ABC, onde eu fui criado, as instituições de referência são públicas. O que é bom porque é de graça. A Fundação das Artes, onde eu comecei o estudo, é uma escola de música tradicional das artes clássicas. Lá é meio público, meio privado, é tipo uma autarquia, manja, que é do Estado, mas tem uma certa autonomia financeira. E aí, mano, você começa a estudar nessas instituições de referência, o que eles ensinam é música clássica. Só que eles não só ensinam música clássica, como eles vêm com todo um preconceito, com tudo aquilo que todo mundo escuta. Mano, você tá refém ali, você é novão, você tá apurando seu senso crítico, pouca experiência de vida, você vai acreditar naquilo que te mostram, né? E aí foi preciso um tempo de formação, um tempo de vida para eu começar a questionar essa estrutura preconceituosa com música, que só ensina a música do homem branco europeu. Lá na Fundação das Artes, em algumas faculdades, tem música popular também. Mas o que eles chamam de música popular é jazz, bossa nova, samba raiz. Você fala, meu parceiro, não é a música do mundo real, sabe? Não é a música popular de verdade. Não é a música popular de hoje. Então, fiz essa formação, sempre gostei, né? Eu falo muito mal desse currículo, não é me opondo a ele. Eu me oponho à falta de diversidade, porque quando você começa a estudar música, mano, é esse mundo europeu, Europa, é surra de Europa, e deixar de falar com o mundo real. E a música é uma arte muito potente para a gente pensar o Brasil, para a gente aprender sobre o Brasil. A música faz parte da vida social da maioria dos brasileiros, então não podemos deixar isso de lado, tem que ser refletido. E aí, quando eu venho pesquisar a música popular, olhar o funk, que fez parte da minha vida, da minha história, da minha infância, dentro do departamento de música, tem uma coisa que é o seguinte, eu não consigo só pesquisar o funk, eu tenho que meter o pau na universidade, nessa estrutura que só fala da música do homem branco europeu. Então é um processo também de fazer uma autocrítica da universidade. Eu digo autocrítica porque eu tô dentro da universidade falando mal dela. Não é alguém que está de fora e falando mal. Mas assim, buscando uma melhoria, né? Tipo assim, gente, vamos falar de outras coisas, vamos falar da verdade, né? Eu acredito que seja de uma forma, tipo, estou criticando, mas também quero que isso mude. Porque é um ambiente muito racista, né? Esses espaços de poder, faculdade e ainda mais o ensino das artes clássicas é um espaço muito racista. E não é racista no sentido assim, todo mundo que está lá odeia pobre, preto.
Não, não é nesse sentido. É no sentido da estrutura mesmo. Você não estuda autores pretos, sabe? Você não fala da música preta. E quando se trata de culturas brasileiras, norte-americanas, a música da diáspora africana é fundamental para entender a sociedade. Sim. Então, pô, como é que essa música fica de lado? Todo mundo só escuta música preta. Ou música indígena, música de quem... Porque quem cria as manifestações populares é a camada social que está subalternizada, colocada nessa posição. Quem cria são essas pessoas. Mas o que você estuda é tudo criação da Europa, de um outro tempo. Você fala, mano, não dá. Não. Quer dizer, tem um lado do Brasil que está sendo ignorado. Sim. Então a minha luta é essa. Cara, que foda. Eu estudei História da Música Popular Brasileira. E aí, como a temática diz, História da Música Popular Brasileira. Mas eu tive um professor maravilhoso. Eu tive 2 professores e o primeiro que eu tive foi maravilhoso, porque ele fez todo um trabalho de pesquisa sobre a origem, assim, quando começou a história da música no Brasil. Já cita ele pra nós aí, pra quem quer. É o se Cláudio aprofundar. Santana, cara. Ele tinha Cláudio até no Santana. site dele, ele tinha toda essa pesquisa que ele passava pra gente. Ele Foda. tinha uns slides lá das aulas. Por quê? Porque ele falava assim, olha, a música começou com os índios, depois ela foi se misturando, depois foi indo. Só que eu fiz esse curso há 12, 14 anos atrás. E até esse momento desse curso que eu fiz com ele, não tinha assim atualidade. O curso ele morria, ele acabava no começo dos anos 2000. Porque ele falava temáticas, então era isso, assim. Ele falava da bossa nova, depois ele falava do samba, depois ele falava anos 80, anos 90, o soul no Brasil, depois vinha ali para o rock anos 80, anos 90, 2000. Acabou. Então a história da música brasileira vinha até os anos 2000 e acabava. E aí o que você traz pra gente é que a história não acabou. A história ainda está sendo criada hoje. E aí você também tem todo um trabalho que até coloco aqui, ó. Você tem toda uma trajetória com a música periférica e com o funk, né? E aí isso começou já na faculdade, então. Na verdade, o funk fez parte da minha vida, né? Da minha infância. Mas quando você começa a estudar música, eu comecei a estudar música no final da adolescência, tudo aquilo que fez parte da nossa vida, tudo aquilo que é popular, é deixado de lado, não é visto como repertório. Escutei muitos dos professores assim, vá se aculturar, vá ouvir as obras de Mozart, Beethoven. Eu falei, pô, tudo aquilo que eu ouvi, é Calcinha Preta, não é repertório. El Chan, não é repertório. Amado Batista, Frank Aguiar, Limão com Mel, não é repertório? É repertório cultural. Mas, não é, então assim, o funk fez parte, mas durante muito tempo não era assim. Sabe quando é uma coisa tão... Estudar música é estudar a música clássica. É uma coisa tão naturalizada, incorporada na mente das pessoas, que nem passa pela sua ideia. Ah, vou falar do Tô Ficando Atoladinha, sabe? Nem passa pela cabeça. Acho que várias coisas têm que acontecer para a gente começar a olhar para a estrutura de fora e falar, opa, tem alguma coisa errada aí. Caraca, mano. É isso, assim. A gente tem que parar e pensar que tem essas coisas erradas. Porque o que você falou assim, então quer dizer que esse tipo de música não é um tipo de música que eu posso tocar nos lugares, que eu posso estudar. Tem toda uma história também. Tem toda então, uma história. Você falou de alguns nomes aí, ainda vou mais além, assim. Se você pegar Calypso, Putz, esqueci o nome do guitarrista. Chimbinha. O Chimbinha. Ele é um incrível guitarrista, cara. O cara toca pra caramba. Só que assim, ninguém dá valor porque eles acham que é zoeira, que é brincadeira. Faz aí o que ele faz, então. Porra, vai fazer o que ele faz, mano. Então, assim, você foi o primeiro músico também a escrever um livro sobre funk. Você teve... porque assim, eu vou até dar uma lida aqui para não esquecer. Você teve... Quais são os principais... o que você acha que são os principais preconceitos musicais que você encara nessa sua pesquisa? E você não trouxe um livro também hoje, né? Não trouxe, mano. Deus Tá difícil, esgotou. Felizmente esgotou, mas infelizmente também, porque muita gente tá pedindo, muito professor, educador Que pedindo. legal, cara. E aí não. Mas vai sair a segunda edição, falei com o editor, o Bruno. E em breve vai estar nas pistas aí. Ótimo. Então a gente já divulga aí também, que eu vou querer, já me passa, que eu vou querer minha cópia também. Pode beleza? deixar. E aí, assim, nessa sua pesquisa, quais são os maiores preconceitos que você acabou achando dentro dessa pesquisa de música? Teve alguma coisa que foi muito, muito forte dentro dessa trajetória toda? Ainda tem, né? Ainda tem uma visão adorniana do filósofo Adorno de que a música popular ela é simples, de que ela não tem complexidade, de que... Bom, já começa algo anterior. A gente está falando de arte. Quem falou que precisa ser complexo para ser bom? Já começa aí.
Mas tem essa ideia de que a arte popular é alienante. E aí entra o funk, e o funk que eu pesquiso, o funk de baile de favela, fala muito de sexo, de droga, tudo aquilo que a moralidade condena. Então aí fica mais difícil legitimar esse gênero. Por exemplo, o rap é som de preto também. Inclusive, o funk vem da cultura hip hop. Sim. Tudo música eletrônica. Tem MC, tem DJ nos dois campos. É a mesma coisa no fundo. Só que é mais fácil aceitar o rap porque ninguém duvida que tem uma crítica social foda ali. Potente, que é baseado em fatos e estatísticas reais. Ninguém duvida. Agora, entre o funkeiro cantando, eu vou te botar novinha, vou catucar. As pessoas não conseguem... A moralidade não permite que você enxergue o valor naquilo. Que você veja questionamento. Que você veja questionamento político nesse ou novinha, eu vou te catucar com força. Então aí fica difícil. É uma luta, porque aí eu tenho que brigar com o lado conservador, antigo. Tem uma frase do Max Planck, um físico aí foda do século XX, que ele diz que a universidade só muda quando as pessoas morrem. Então tem essa galera velha que a universidade só vai morrer, só vai mudar quando eles morrerem. Sim. Mas também tem os jovens, tem gente de esquerda que é a favor dos pobres, dos excluídos e odeia funk. Porque tradicionalmente a gente sabe que quem é de esquerda, intelectual de esquerda, que vem dessa classe média, odeia o povo. A verdade é essa. Eles também tendem para um conservadorismo artístico muito grande, né, cara? Como você falou assim, a gente entra na faculdade e você só vai estudar música clássica. Você depois vai para um jazz, vai para outra coisa. E a galera da faculdade, agora pública, a gente vê que ainda assim, uma galera um pouco mais de esquerda, mas na hora que você leva um funk, na hora que você leva lá o maluco lá, o Thiago, pra faculdade, o pessoal dos dois lados viram a cara. É muito louco isso, cara. Nossa. Cara, e é muito foda você falar disso tudo e você falar um pouco agora do racismo que era implementado, fixo dentro disso. Eu trago o Baco Exu do blues. Ele fala que tudo que era preto era do demônio, agora eu vou chamar de blues. Porque, se você pegar a origem do rock e a origem de várias danças, de vários estilos de música, eram pretas. Aí veio o homem branco europeu e falou assim, não, vamos fazer igual. Vamos. Você pegar a origem do rock lá com Elvis, ele pegava nas igrejas, a gente preta tocando e falava, nossa, que legal, vamos fazer o nosso. Era assim, faz igual, mas faz diferente, tá ligado? E ele fazia, a galera curtia, mas, porra, era música preta já. Sim. E era música de periferia, tá ligado? Sim. Então o seu trabalho é incrível, cara. Pra dentro do que você tá trazendo é incrível. E você é da quebrada do ABC. Mano, eu nasci no sertão da Bahia, em Uauá. Aí toda a minha família é de lá, Caraca. do sertão. A gente veio... Morei um tempo, poucas semanas, meses, na casa do meu tio, na Zona Leste. Eu fui criado no ABC. Bom Pastor, Salve, salve, ABC. Salve, salve, Bom Pastor, Bompas. Porra. E, cara, deixa eu te falar, você também tem um projeto lá em Santo André, que é o Nova Titã. Na Nova Titã, quebrada dos parceiros lá, Chalex, Lucas Bola, eles têm um projeto, a gente fez um podcast de favela lá na pandemia. Na época que a favela estava bem recente, ainda uma favela de 2019, né? Então era aquele cenário periférico, as casas de madeira, o barzinho, assim, tudo, melhor cenário de quebrada. A gente fez um podcast, a gente tem uns projetos culturais que a molecada, eles procuram dar autonomia para a molecada que está começando, para não ter que ficar dependendo de produtora. Porque nas produtoras a gente sabe que tem um esquema exploratório, como qualquer empresa no capitalismo, né? Sim. Então, eles procuram dar uma autonomia, fazer um projeto independente de quebrada para quebrada, e a gente está lá juntos também. Caraca, cara, que legal. E fica onde? Fica na Nova Titã, que é na rua Jardim Ipanema, Santo André. Ótimo. Então a gente já pode divulgar também, para quem for da quebrada e não conhece, quem for lá de perto, para poder colar junto e fazer esse trampo com vocês. Eles têm a batalha de rap, lá a batalha do Bolinha. Porra, que da hora. Roda de funk também. O que seria uma roda de funk? Mano, a roda de funk é uma apresentação em que vai um MC, canta a música dele, vai outro, vai outro, vai outro. Depois tem a primeira rodada. Aí depois os mesmos cantam a segunda rodada. Caraca, então é uma apresentação ao vivo ali, aí sempre vai em espaços periféricos ali. A gente fez uma roda de funk em Paraisópolis, que eu lancei o livro também, mas no geral fica no ABC ali nas quebradas em torno ali também. Caraca, aqui pra São Paulo o ABC parece que tá tão distante, né, cara?
Ah, não muda a análise. Acho que o nome, né? O nome, quando é outro município, outra prefeitura, assusta, né? Mas, porra. E assim, curiosidade minha que não tá nem no roteiro. Você, com toda essa sua pesquisa, você consegue dizer para mim onde que começou, assim, qual que foi a origem da música, do estilo, do gênero funk? Pô, mano, eu tô lendo um livro agora do Difícil, pergunta Sapolsky. difícil. É um livro que fala que não existe livre-arbítrio. Ele defende a ideia o livro chama Determinados, é um livro recém-lançado aí pela Companhia das Letras. Ele fala que a gente vive num modo piloto automático. E a gente é porque muita coisa aconteceu. Você é porque você veio do seu pai e da sua mãe, e os seus pais vieram do... E aí o bagulho é infinito. Então é isso, né? O funk herda o nome do funk do James Brown, mas não vem exatamente dessa música, vem dos desdobramentos de toda a música preta norte-americana que culminou que deu o hip hop. E dentro da cultura hip hop a gente conhece mais o lado musical, que é o rap. Mas dentro da cultura musical hip hop tem muitas manifestações e o funk seria o lado dançante. Quer dizer, o rap vai muito pro lado de uma linha reflexiva. Claro que dá para dançar o rap, a gente dança também ali, mas não é uma música para você dançar como um funk. Então o funk é o lado mais dançante da cultura hip hop. Então veio daí. O primeiro disco de funk ainda é considerado o DJ Malboro lança Funk Brasil de 1989 e pouquinho depois também tem o Super Quente do Grandmaster Rafael. Caramba. De 89. Mas tudo isso é fruto veio coisa antes e coisa antes, sabe? Eu tinha um parceiro meu que ele falava assim, cara, eu curto funk, só que não é esse funkzão que todo mundo conhece. Ele era mais sofisticado, ele falava assim, eu curto funk soul. Eu falei, tá, beleza. E aí depois eu fui crescendo, e eu falei, tá, agora o funk soul ele veio antes do funk, ele originou o funk, o que é o funk? Mas assim, quando a gente vai pesquisar a história do funk no Brasil, a gente cai no Marlboro. E é isso, assim, então já tem mais de quase 40 anos aí, então, de Marlboro, do primeiro disco do Marlboro. Sim, não, e pro Marlboro aparecer, muita coisa aconteceu antes também, né? O Marlboro é um cara que estava numa certa posição de privilégio de conseguir, de produzir muita gente, de ser um condensador, sabe? Um cara que reúne muita gente e consegue produzir. E também tem esse lado, né, mano? A gente não pode esquecer também de toda a história. Você falou do Elvis Presley, mas toda a história fala um pouquinho do privilégio branco. O Marlboro não é um cara preto, né? Também tem essa parada. Então, mas muita coisa, inclusive, mano, o primeiro mestrado sobre funk é de 87. Caraca, mano. Então ele veio antes do primeiro disco do Marlboro. Isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil. O primeiro mestrado de funk é do Hermano Viana, que tem até uma história de que o Hermano Viana, ele é irmão do Herbert Viana, que é o vocalista do Paralamas do Sucesso. Aí, nos anos 80, o Paralamas do Sucesso estava fazendo sucesso, né? Ele, irmão do cara, pegou uma bateria eletrônica de algum estúdio e deu pro Marlboro, e o Marlboro começou a produzir. Tem essa história. De que talvez, é uma história meio de que o primeiro disco de funk surgiu por causa de um mestrado. Mas isso é besteira, já tinha todo o movimento cultural nas periferias rolando. E aí, tanto é que o cara foi fazer o mestrado porque ele viu o movimento acontecendo. Só que o disco do Marlboro é o primeiro disco de funk produzido em português. Porque antes era tudo as músicas americanas, as paródias da música americana e tal. E era muita influência eletrônica também. Tanto é que demorou pra galera falar assim, tudo bem, isso é funk. Porque também não tinha uma diferença, lógico. Assim, hoje a gente vai pegar um batidão, aquela batida clássica do tu-tchá-tchá, tu-tchá, e vai falar, legal, isso é funk. Mas ali aquilo que o Marlboro fazia ainda não era isso, né? Teve toda uma evolução pra chegar no que é hoje. Então já teve aquela coisa, tipo, mas ok. Teve. Teve e também, assim, um marco pra mim, né? Eu sou de 94. Um marco pra mim que na minha adolescência, na minha infância, era o Furacão 2000. Furacão 2000 era um bagulho que estourava, mano. Tapinha não dói, eu tava lembrando muito disso aí. Dança da Motinha. Dança da Motinha. Que até hoje, mano, tem meme de Dança da Motinha, tá ligado? Porra, mano. E o que foi também o Furacão 2000, né, mano? Porra, foda. O Furacão 2000 foi um momento de popularização que deixou de sair do eixo carioca e foi pro mundo.
Eu tava conversando, a gente teve uma gravação, vai sair o episódio até antes do seu agora, com a Jo Gomes, que é a Jo do Foda, Passinho. braba. Cara, incrível. Também foi uma aula de história sentar e Ela gravar é com foda, ela. ela é foda. E ela falou assim: existe vários funks dentro do Brasil. Vários tipos de funk. E você consegue também analisar os tipos de funk que tem, tipo São Paulo, Rio, e falar um pouquinho pra gente sobre isso? Uma pergunta pra mim? Ou Pra você, não pra você. Você consegue. Porque, tipo, a gente conhece hoje. Eu tô aqui, eu conheço o funk de São Paulo. Quando eu troquei ideia com a Jo, depois da gravação, ela me mostrou danças assim que, pô, são usadas aqui em São Paulo, no Sul, no Norte, no Nordeste. Mas existem tipos de som do funk diferente também? Tem. E até é difícil, mano, falar funk de São Paulo, porque dentro do funk de São Paulo tem muitas diferenças. Tem o funk da Zona Norte, mais ritmado, pique Rugal, Caraca, Salatiel. mano, nunca imaginei. Aí tem os Bruxaria, mais na Zona Sul, mas também toca bastante no Elipa. Que eu não sei, né, se o Elipa é meio Zona Sul, sei lá. O Elipa é uma quebrada que me confunde, porque fica perto do Sul, mas... Meia ali, né? Mas... Então, dentro de São Paulo tem E eu também estou me referindo ao funk de baile de favela, né? Não o funk mais mainstream, mas tem... Mano, tem muitas... Assim, basicamente, o que eu percebo é que no Rio predomina mais o acelerado, 150. Tá vindo uma tendência de rimas longas aí com Marlon PH, por exemplo. Falando de física quântica, misturando isso aí com putaria. Isso é bem da hora. E São Paulo... predomina o 130, às vezes o bruxaria, o automotivo melódico do MCK.K, por exemplo, DJ Rugal com os ritmadão. Então tem muitos funks dentro de São Paulo. E no Rio de Janeiro é mais acelerado, no funk de BH é mais pro 130. E uma produção muito... Pô, o funk de BH é enjoado, mano. O som, por quê? O que eu quero dizer com enjoado? Tem muito som gravado em baixa qualidade. Não é que é a baixa qualidade. Ruim, quer dizer, calma. É muito som ruidoso, produzido em São Paulo e no Rio. E em BH o som é tudo limpinho, tudo, sabe? Som é uma produção... Tem os metais da salsa do Funk Troit do MC Saci. O MC Saci que é um cara carioca, mas ele mudou lá para Minas Gerais e faz os trampos lá. João da Inestan, vixe. Caraca, você conhece todo mundo também, cara. A gente só escuta isso, só vive... Cara, é assim, eu vou voltando pro meu roteiro e te pergunto assim, como é que você vê esse papel de educação musical hoje na transformação social? Eu vou focando em umas perguntas muito difíceis, cara, eu vim muito preparado. Mano, é complexo, né? Sabe, porque eu acho que eu só tive interesse de estudar música porque eu não tive música na escola. Às vezes a impressão que eu tenho é que a escola, tudo que você ensina na escola faz a molecada perder interesse pela maneira como a escola é. Então eu não consigo falar de educação musical sem antes pensar numa reforma total da educação, tá ligado? Principalmente eu que estudei em escola pública, aquelas escolas públicas que é pique cadeia, sabe? Latão, tá ligado? Não, antigamente as escolas da prefeitura, né? Eu era criança, ainda era escola de latão, mano. Um calor da porra, um frio da porra, né? Nossa, você é louco. Porque os telhados era só alumínio, então se você fosse pra quadra, você cozinhava, mano. É foda. Escola de lato eu não peguei, não, mas assim, eu estudei nessas escolas, mano, que é cadeia, tá ligado? Os negócios também. Cheguei a fazer escola particular também, mas aquelas escolas particular que é tipo. É uma mensalidade mais reduzida, assim, um valor. Mas já fazia uma puta seleção social da porra. E aí meus pais não conseguiam pagar e voltava pra pública. Então, ainda mais eu, mano, que peguei essa realidade de escola pública, aula vaga. Não tem, sabe, não tem nada. Não tem nada. Às vezes o moleque quer sair dali, pular o muro, fazer alguma coisa fora, ele tá certo, mano. Porque não tem nada ali. Nem o professor quer estar ali. Então acho que, mano, e também é complicado a educação musical, acho que é importante ter, uma vez reformada a educação geral tem que ter, mas a educação musical até dentro das faculdades, até dentro da USP, por exemplo, que é a segunda ou talvez a universidade mais reconhecida da América Latina, até dentro da USP ainda é uma educação musical tradicional, focada na música do homem branco europeu.
porra, se numa instituição de referência da América Latina a educação musical é zoada, ou seja, você reduz música a isso, imagina quando o bagulho vai pra uma escola pública. Tem que mudar tudo. Tem que começar tudo do zero, né? Eu vi uma história essa semana também na internet, que assim, não foi o grego que começou a estudar filosofia, a estudar música. A galera da África já fazia isso há muito tempo atrás, tá ligado? E aí a gente pega essas escolas assim de ponta, que sim, a USP é a maior referência da América Latina. E aí você pega e tá sendo ensinado da mesma forma que era ensinado há 30, 40, 50 anos atrás, tá ligado? O ensino musical lá. Sim, então, mano. não dá, as coisas precisam de uma mudança logo. E eu acho que tem sim uma necessidade, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, ter um ensino musical. Tanto o ensino de história da música musical, como um instrumento, uma aula de canto, o que seja, assim, tá ligado? As crianças elas precisam ter esse acesso. Não depender dos pais de pagar um lugar e colocar na criança lá, tá ligado? E uma coisa que você falou de instrumento e canto, que é uma coisa importante também. A educação musical precisa ser atualizada, mano. Porque quando eu falo que a educação musical na USP é zoada, não é só porque ela é racista e só fala do homem branco europeu. Mas é porque a educação musical que a gente tem de referência é uma educação musical analógica. Você fala instrumento, canto. Quer dizer, a gente não se relaciona mais com a música de maneira analógica. É tudo digital. Tudo computador, celular. A gente não para pensar que celular e computador são os instrumentos musicais de hoje. O DJ Arana, por exemplo, ele produz no FL Studio do celular. Caraca, mano. Ele viu uma entrevista com ele que ele tem até dificuldade de usar o computador. Ele produz no celular. Então a gente precisa atualizar. Porque você fala, vou entrar na aula de música para aprender um violão. Tá, mas é violão? Não tem outras formas de fazer música mais... O moleque provavelmente que vai para uma aula com violão, ele tá com o celular no bolso. Sim. Vamos usar esse celular para produzir música? É um instrumento musical que tá todo mundo no bolso aí e ninguém para pensar. Então a gente precisa atualizar a nossa concepção e digitalizar a nossa concepção de música também. Caraca, cara, que incrível. Não, e você também tem, ó, eu vou voltando aqui, ó. Você também tem um trampo na plataforma Toca UOL. Eu não vou nem perguntar, vou perguntar tudo. Eu quero que você me fale o que é isso, cara, que você também faz de tudo. Ah, mano, isso aí é a luta pela sobrevivência. A gente tem que fazer de tudo. Tendo filho para criar ainda, mas o Toca UOL é uma plataforma da UOL focada em música brasileira, em todo tipo de música brasileira. Então faz divulgação de shows, faz divulgação de playlist, faz divulgação de novos artistas e tenta rastrear tudo que está acontecendo de nova tendência de todos os campos da música brasileira, seja o funk de baile de favela até a nova MPB, o novo jazz, tudo, mano, tudo. É foda esse nova New MPB, né, cara? Você pega uns artistas assim muito muito loucos assim, alguns muito bons e alguns muito é mais a minha pegada. Se meu parceiro Alexandre estivesse aqui, ele teria uma pegada mais parecida com a sua. Mas a minha pegada, o meu estudo é música popular brasileira. Eu estudei na ETEC de canto, tive aulas de história da música, tive aulas de violão, isso e aquilo. Em nenhum momento a gente falou sobre funk, né? Pra quê? Funk não é música, né? Pra se ensinar na escola. Então, tipo, é um estigma muito feio, cara. Eu tinha também, assim, eu acho que devido a isso, um certo preconceito. Depois eu fui crescendo, fui conhecendo gente, fui conhecendo estilos e fui mudando. Mas é isso, cara. Eu me assusta muito, assim, só essa meia hora de papo com você. Por que a gente não fala sobre funk de uma forma consciente, tá ligado? Só fala da forma preconceituosa. Dos estigmas de palavrão, dos estigmas de bagunça, isso e aquilo, tá ligado? Então, trocar ideia com você é uma aula também. E aí eu te pergunto assim, deixa eu ver assim, cadê? Caramba, peraí, gente. Eu vou até cortar isso aqui depois na edição. Opa! É bom de fazer edição, é isso. Cara, vamos lá, voltando. Véi, você também tem todo um trabalho de internet, assim, nas redes sociais. Eu vi que você tem hoje mais de 180 mil seguidores só no Instagram. Você já fez essa conta recentemente? Você viu isso? Graças a Deus, né? A gente tá... Mano, que é tanta loucura que a gente faz, não dá nem tempo de sentir as coisas, mano. É foda. Cara, e você faz um conteúdo, cada videozinho seu é uma aula. O último que eu assisti ali agora, dando uma zapeada, que eu achei, putz, muito interessante, foi aquele negócio do berimbau. Que o berimbau era uma coisa usada já de uma forma e depois foi de outra. E a forma com que ele foi construído. Então, assim, gente, para quem não acompanha o Instagram dele, segue lá, como é que é o @?
Canal do Thiagson. Coloca canal do TH, tudo junto, que já deve aparecer já. Cara, e como é que foi pra você começar a construir isso? Quando que você começou? Mano, o trabalho na internet começou pra mim como uma fuga de uma certa depressão, tá ligado? Assim, Não, mano. de tristeza em relação ao caminho profissional. Porque no final da faculdade eu falei, mano, esse bagulho de música clássica não tá fazendo mais sentido pra mim. Esse ambiente é meio tóxico, só fala... Além de ser tóxico mesmo, de um ambiente de competição artística, da música clássica, é um ambiente competitivo e meio... Enfim. Eu falei, mano, eu quero fazer outra coisa da vida. Eu comecei um canal no YouTube falando de humor, só que eu só... Mano, eu vivi a música, estudei a música a vida toda. Quando eu vou falar de alguma coisa mesmo na brincadeira, eu falo de música. E aí começou a ter um engajamento, eu falei, caramba... E aí, mano, eu entrei no mestrado, no final da faculdade, eu entrei no mestrado. Eu entrei também por falta de perspectiva da minha vida. Tinha feito 5 anos de conservatório, 5 anos de faculdade de música, acreditando que eu ia viver aquela carreira clássica, e falei, isso aqui não tá fazendo mais sentido. Entrei no mestrado porque eu falei, mano, eu tenho esse acesso. Foi o que eu, por falta de escolha mesmo, e desespero, o que eu vou fazer da vida? E aí eu publiquei um vídeo que eu estava num congresso internacional analisando Oxanaína, tá ligado? Então eu vi no funk também a possibilidade de continuar na carreira acadêmica, senão para ficar falando de Mozart, Beethoven, Pierre Boulez, não, obrigado. Essa nova. Não, obrigado. Obrigado. Caraca. E aí o vídeo viralizou em 2017, tipo, viralizou muito, espontaneamente. Falei, cara, eu acho que... E eu fui sentindo a necessidade... Mano, eu trabalho assim, ouvindo o que as pessoas querem de mim. Eu faço de tudo. Componho, toco, faço várias paradas. Mas eu quero saber o que as pessoas querem que o Thiago faça. E eu descobri que as pessoas me gostam de ver falando, refletindo sobre música. Então eu falei, eu dou o que vocês querem. A voz do povo é a voz de Deus. Mas qual que é o seu instrumento? Meu primeiro instrumento de formação foi o violão clássico. E depois eu fui pro piano para fazer o curso de composição na Unesp, porque da minha formação eu sou compositor de formação. Então é a coisa do piano, de ser um instrumento tradicionalmente, não que seja, né, mas enfim. E canto também, canto funk, tive uma banda de brega também na faculdade. Caraca, mano, que da hora. Mano, a gente faz de tudo, não é talento, é luta pela sobrevivência, é luta. Eu tenho filho para criar, o bagulho é louco. É trampo, né? É o que eu falo, assim. É trampo. Se me chamar, eu vou. Exatamente. Troco um chuveiro aqui, bora. Bora. Nunca troquei, posso morrer eletrocutado, bora. Bora. Não, eu faço. A minha carreira no teatro foi assim. O diretor falou assim, sabe fazer tal coisa? Sei. Não, sei. Não, mas sabe... Sei. Tu faz uma estrelinha aí. Era uma peça infantil. Eu fiz estrelinha. Ele falou... Que bosta. Eu falei, é isso, mas eu posso melhorar. Então, assim, não sabe fazer? Sobe no palco e faz. E ele foi um professor pra mim, esse diretor, que ele falava assim, sabe fazer? Eu falei, não. Então, sobe no palco e faz. Eu falei, eu não sei. Faz. Aí eu fazia, ele ia me dando a direção, tá ligado? E aí foi nisso que eu comecei a pensar dessa forma também. Tipo, mano, é trampo. Sabe fazer palhaço? Não. Mas estão precisando de um palhaço ali e vão pagar 150 conto 3 horas. Faço. Bora. Não, o melhor palhaço do mundo agora você vai ver. Não, assim, não é querendo, assim, a todos que nos acompanham, não é querendo desvalorizar o palhaço. Mas eu precisava de dinheiro. Eu tava com a minha mina tava grávida, tá ligado? Então precisava já juntar os bagulho pra comprar em casa. Aí, é isso mesmo. Mano. Cara, vamos lá, deixa eu ver aqui mais aqui, porque eu preciso de um norte. O funk, cara, é uma história incrível. Precisa ter uma educação musical dentro das escolas, dentro das faculdades e dos cursos sobre o funk. Você falou sobre a digitalização. Eu sei que eu falo demais, tá, Dan? Desculpa aí. Pode tomar uma água, mano. Peguei até essa água aqui pra você. Vou só botar o óculos aqui pra ficar mais intelectual aqui. A minha filha, ela tem 9 anos. E aí eu falei assim, filha, qual que é o instrumento que você quer? Cara, pai, eu quero um piano. Falei, putz, filha, não dá pra trazer um piano aqui pra casa. Vamos pegar um teclado, tá bom. Aí eu levei ela no espaço cultural. E lá tinha de vez em quando tem um equipamento cultural que tem um piano lá encostado. Pode crer. Aí ela sentou lá e começou a tocar. Falei, filha, como é que você tá tocando isso? Pai, eu vi na internet. Tá, e tem um joguinho também. E aí, o que você falou assim da digitalização, me veio isso agora. Tem lá um joguinho de piano, ela pega o tablet e aí no joguinho mostra o que ela tem que tocar. E aí ela vai lá e reproduz. Falei, pô, que legal. Aí ela aprendeu a tocar aquela música lá como é que é aquele filme
da Riley, que tem os pensamentos lá, que tem os sentimentos. Cadê? Você também é pai. Sentimentos, né? Não é? Divertidamente. 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 Sentimentos. Tá. A música tema é só no pianinho. Pode crer. Ela sentou lá no piano e começou a tocar, tá ligado? Pode crer. Então, a digitalização, acho que ela vem muito disso também, né? Das crianças, elas pegarem hoje em dia e aprender com o que tem. Não ficar parado, assim, dependente de um instrumento analógico, porque muita gente não vai ter acesso hoje ao instrumento, é caro. Um teclado hoje, novo, bom, é caro. Não, e a minha parada que eu quero falar, que eu insisto na digitalização da educação musical, é que não é preciso ter isso para fazer música. O funk nunca precisou de piano, nunca precisou de violão, nunca precisou nem de atabaque para fazer funk. O som do atabaque é uma reconstituição de uma gravação ali, sabe? Hoje a gente não precisa, hoje tem formas mais imediatas da gente conseguir fazer música. Então a gente precisa atualizar também. Porque até esse caso que você falou da sua filha, que ela vê e reproduz. Isso, por mais que tenha um meio eletrônico, o processo ainda é analógico, de ver e reproduzir. Então dá para se relacionar. E veja, é importante conhecer o analógico, as duas coisas são importantes. Mas também é importante se atualizar para o digital. Um professor não vai falar de funk numa aula de violão porque ele nem conhece, parceiro. Não sabe nem o que é FL Studio, não sabe o que é MPC. A formação dele foi essa formação analógica. Vou tocar Vila Lobos, vou tocar Bossa Nova, vou tocar Garoto, vou tocar... Mano, desculpa, tem que conhecer a parada. Caraca. Bom, agora vamos aproveitar que a gente tem mais um tempinho ainda e falar da 11ª edição do Prêmio Jovens em Destaque, cara. O que isso representou para você? Mano, representou a constatação de que eu nunca tinha ganhado nada na vida. Nossa. Falei, porra, da hora. Eu tenho uma coisa com o número 11, mano. Uma coisa muito louca. Aí eu falei, 11ª. E, mano, conhecer você lá, só tinha gente da hora ali. Só tinha gente foda, Só tinha gente da hora com trampo da hora. Coisas pra conhecer, eu anotei depois, conheci uma rapaziada. E tá ali dentro, né? Ocupando a Câmara Municipal. Sim, pra falar de tudo. Eu não gosto desses espaços, não. Já dá uma, sabe? Espaço da burocracia, dos poderes, da vaidade, dessas porra, tudo que fode. Mas quem tava ali recebendo, eu gostei. Foi da hora. Assim, a galera que tava ali, da política, que tava com a gente, era uma galera que apoiava a gente. Sim, eu tava morrendo de medo de encontrar alguém que eu não gostava. Não vou falar com Mamãe fala, já pensou? Então, eu não ia falar Vestido de buceta. Não queria falar isso, mas se eu encontrasse alguém da mamãe falei, velho. Nossa. Não, o que ele vestiu? Que ele foi numa faculdade, ele vestiu de pau de buceta. Foi um negócio assim. Nossa, nem vi isso. Mas eu sei que no dia que a gente foi lá, o Pavanato tava lá. Pode crer. E aí ele também foi lá falar da votação, do aumento do salário dos servidores públicos. E foi uma vergonha, né, cara? Então, porque teve muita gente que votou contra. E a ideia era que eles não recebessem esse aumento. Enquanto os políticos estavam recebendo 40% de aumento esse ano no pagamento deles, os funcionários públicos receberam 2,5%. E a ideia era que fosse parcelado esse 2,5%. Ixi, tava de sacanagem. Tá ligado? Então, o protesto era para aquilo. A gente merece receber mais também. Pode crer. Tá ligado? Então, assim, ocupar esses espaços, foi o que a própria Bela falou assim, a gente que é de periferia também tem aquele espaço para nós. Eu senti a mesma coisa que você, tá ligado? A gente, puta, mano, se eu trombar com alguém aqui, como é que vai ser? Mas a gente também precisa estar nesses espaços. Sim. Valorizar esses espaços também pensar que a gente que constitui também toda essa parada, tá ligado? Sim. Eu não sei, eu acho que a gente precisa ocupar, mas ocupar de uma forma ativa. Sim. Tipo assim, eu não vou sair de casa, vou dar um rolê, entrar ali. Não, porra. É entrar ali com poder para fazer coisas e mudar. Então isso é importante, né? Eliane Dias, né, que tava lá. Sim. Então, essa é a ocupação que é importante. Mas ter a voz, né, mano? Mas é um lugar que você fala, mano, se não fosse o convite, jamais iria, tá ligado? Porque a gente tá maluco. A burocracia também que o Estado representa, sabe? Empatação de foda. É isso. É uma burocracia em cima da outra. Como a gente já não tem muito tempo ali, eu tô vendo ali na cara do Dan ali a hora. Então suave, vamos conversando mais. Eu queria saber o seguinte, a gente vai fazer um pequeno bate-bola,
Você vai indicar coisas pra gente e a gente pode também destrinchar essas coisas que você indicar. Fechou? O nosso bate-bola ele começa o seguinte: você indica pra mim uma música legal. Puta, vamos de O Draizinho do Mal me deixou chapada, da Ari Falcão. Boa, não, legal, legal. Um filme bacana. Porra, mano. Aí tu me lasca, hein? Aí tu me lasca, porque eu assisto muito filme direto. Deixa eu ver o último que me marcou aqui. Mano, eu vou indicar um filme que eu assisti ontem que eu não terminei de assistir, que parece que ele foi indicado ao Oscar, da Nicole Kidman, que é aquele Baby Girl, que é uma chefona do negócio, mas que ela gosta de ser doutrinada na cama. Oh, yeah, velho. Eu vi os seus vídeos lá, você daqui a pouco. Oh yeah, baby. Você tem uns trampos muito loucos lá na internet que a galera tá caindo de pau, né, mano? A galera tá criticando muito os seus trampos na internet. Pô, eu adoro, mano, quando eu recebo crítica, porque eu até uso isso como indício. Eu falo de uma irracionalidade. Pô, você vê que não tem argumento. Raramente tem, ô Thiago, você errou aqui, ou fez isso. Não tem, mano. E eu adoraria que tivesse, porque quem trabalha com conhecimento quer revisão, quer correção, quer aprimoramento. Mas ali é só, não gosto dele porque ele tem um topete, porque ele parece isso, porque ele parece aquilo, porque ele não corresponde ao que eu espero. Então tá bom. Tchau. É só não assistir, cara. É só não assistir. Não, eu adoro. Não, pode comentar porque isso engaja e eu uso e tiro sarro. Pode continuar mediando que eu Não, e é uma adoro. galera que eu vi lá que... mas como é que é doutor se tá falando de funk? Como é que é músico se tá falando de funk? A galera... Nossa, mano, é uma viagem muito louca. Sim, mano. Tem. E aí eu não sei se a gente pode falar disso também. Se eu não puder, depois eu corto. Não, eu adoro falar disso. Tem a galera que tava falando mal que você tava falando do bagulho do OnlyFans lá. Aí a galera falou assim, não, agora, além de falar de funk, agora tá fazendo OnlyFans. Eu falei, mano, a galera não tem o que fazer na internet. Exatamente. Mas eu procuro também, o OnlyFans não é uma coisa que tá separada do meu trabalho. Eu procuro falar do OnlyFans, falar de um trabalho de exposição sexual do corpo, porque quando você é acadêmico, parece que você tem que ser um padre, né? Não pode transar. E isso tem a ver com o fato de que as primeiras universidades, a Universidade de Paris, a Universidade de Bolonha, a Universidade de Oxford, vieram com uma extensão da igreja, mano. Lá na Idade Média. Aí você fala, é por isso que tem essa moralidade que você tem intelectual, você tem que estar de terninho e gravata, falando bonitinho. Você não pode expor o seu lado sexual. Tem uma moralidade irracional. Quer dizer, o fato de alguém expor, fazer um trabalho sexual. Mano, eu quero indicar duas minas também, que é a Svetlana, não sei o nome dela, que é um nome russo, assim, que ela é uma esquerdoputa, ela faz trabalho sexual e ela fala muito sobre isso, e a Carol Bomini. O sobrenome às vezes eu erro, mas elas têm um trabalho muito foda de reflexão do trabalho sexual. E aí você vê uma análise racional da coisa, não essa análise, ai meu Deus, ele faz trabalho sexual, é uma pessoa do mal... Né? Aí já é foda. Não, aí eu já quero indicar também, assim, para todos que nos ouvem. A gente tava falando dessa parada da faculdade, falando da USP. Eu vi um videozinho do Clóvis de Barros Filho. Eu sou fã de algumas falas dele e tal. E aí ele falou assim: estão dizendo que a minha faculdade, no qual eu trabalho, é a faculdade onde só tem maconheiro. É onde mais se consome maconha. Engraçado, né? Porque a maior faculdade da América Latina só tem maconheiro. A terceira maior faculdade disso é maconheiro. A 20ª faculdade do mundo, assim. Então, assim, eu acho que vocês estão precisando de maconha. Se vocês precisarem, a gente tem pra vocês. Então, tipo, velho, é um preconceito muito louco que... só porque a USP é pública, só porque tá cheio de maconha. Cara, ainda assim, nós somos a melhor faculdade. Mano, isso aí eu falo. Se você acha que universidade pública é maconha, sexo e drogas, você é otimista demais, meu amigo. É um otimismo que eu não sei onde cabe, porque não é assim. A universidade passa por um processo há muito tempo de sucateamento, é uma realidade triste. Os professores ganham mal. Por mais que se diga, tá ganhando sei lá quanto, mas ganha mal. Tá às vezes eu vou numa faculdade, eu vejo todo mundo infeliz, mano. E às vezes me chamam para fazer um trabalho em alguma empresa privada, eu vejo um clima de felicidade, falar o que o dinheiro faz. E não tô defendendo o dinheiro nem a iniciativa privada. É o sucateamento. Quando você tira o dinheiro do bagulho, mano, fica todo mundo infeliz, todo mundo passando vários venenos e ninguém aguenta às vezes um olhar pro outro. É foda.
É foda. Vamos lá agora. A gente falou de música, falamos de filme. Agora eu quero saber um livro bacana que você indica pra galera. Vixe, mano, aí é foda também. O seu. Não vou fazer isso não, pô. Tem coisa mais interessante pra ver na vida do que eu. Eu Nada, acho que que isso? esse livro aí que eu falei, Determinados, tá me fazendo. Bom, pô, tem 2 livros. Na verdade, que chama A Mente Moralista. Eu comecei a estudar o moralismo. É um livro pro público geral. Como o moralismo é irracional, né? Não tem sentido. Você não gosta da pessoa porque, sei lá, ela descumpriu alguma regra moral e essa regra moral não tem nenhum sentido. E o livro Determinados, que mostra como não existe livre-arbítrio, que a gente acha que é um exercício da nossa escolha, na verdade não é. Tudo condicionado, tudo no modo piloto automático. Caraca, cara, esse condicionamento, capitalismo. É o que não só o capital, uma condição biológica, ancestral, vixe, de vários bagulho. Caraca, cara, que foda. Não existe livre-arbítrio, mano. Olha que fita, né? Que triste, né, cara? Parece uma série, um filme muito louco. E vamos lá, então, assim, você tem uma referência, uma pessoa, um ser humano, um artista que fala assim, cara, esse ser humano é uma referência pra mim. Mano, eu acho que na contemporaneidade, assim, mano, acho que o Mano Brown, viado. Porque ele é um cara que sempre consegue me... Falo, caralho, mano. Eu acho que é o intelectual vitalista, tá ligado? Aquele intelectual que o saber dele veio da experiência de vida. E não de um aprender porque leu no livro. Porque eu também me sinto uma pessoa assim, mano. Eu só consigo aprender errando, vivendo a experiência. Eu não consigo agir porque eu li em algum lugar que vai ser melhor agir assim. Então eu vejo que ele me parece, né? Um cara que teve muita vivência e eu acho que um cara foda. O Mano Brown é foda pra caralho. Mano Brown é foda. Uma das minhas inspirações pra criar o podcast foi o Mano Brown. Porra, aí, ó. Salve rapa, salve massa, tamo aqui, pá, tá ligado? Eu brinco isso, salve Dan tá ali atrás do estúdio, mas não falei o nome dele, tamo junto. Desde o começo eu sentava aqui, salve rapa, salve massa, tamo aqui começando, pá. O cara é foda pra caralho, assim, então ele tem toda uma história, né, mano? Ele tem toda uma história de vida, ensinamentos que ele passa, não só nas músicas, mas nessa trocação de ideia que ele tem. E eu assisti poucas entrevistas dele lá no Mano a Mano. E ele só, nas poucas que eu vi, só gente foda, assim. Pode crer. Não tinha uma pessoa zoada, assim, que eu vi, tá ligado? Pode crer. Mano, esses dias, desculpa interromper. Imagina, fala aí. Me convidaram pra premiere o lançamento da nova temporada do Mano a Mano, né? Convidaram várias pessoas. E foi lá no Museu das Favelas, e no Museu das Favelas tá tendo a exposição dos Racionais. Aí fizeram um DNA pra saber a ancestralidade de cada um dos membros, do Ice Blue, do Ed Rock, do KLJ. E aí a ancestralidade, né, tem um nível lá de origem. A ancestralidade do Brau e do KLJ deu como mais de origem europeia, tá ligado? Porque o pai do Brau é italiano e tal. Aí a Eliane Dias falou assim, né? A Eliane Dias falou, pô, o Brau falou... A gente ramelou, né, KLJ? Não, mas ele é um cara que sempre insiste nessa pauta, né, mano? De que o Brasil acabou acontecendo, seja por racismo, seja por vontade de branquear a população, mas o bagulho não é, a coisa é muito complexa, tá ligado? É por isso que eu gosto do pensamento dele, que ele também vê essa complexidade. Sim. Eu vi uma entrevista dele falando sobre futebol. Aí ele falou assim, perguntaram pra ele assim, Brau, você curte o futebol europeu lá, os times, pá? Eu vi essa fita. Não, mano. Pra mim, ó, os caras vieram aqui, roubaram o ouro, os caras é rico pra caralho, mano. Eu vou ficar aí dando volta aí pros caras, tá ligado? Porque os caras têm dinheiro, mano. Nós não tem. Aqui o cara que tá jogando futebol, ele também tá fazendo outro trampo pra poder se manter, tá ligado? E aí, assim, lógico, a gente não vai ter mais tempo pra poder falar disso, mas é muito louco, né? A gente fala sobre capitalismo, esporte, arte, tudo. O cara que tá num time grande, não vamos falar nomes de time, mas tá ganhando lá o seu 1 milhão, vai jogar com outro time e o cara ganha 1,5 pau. Tá ligado? É uma diferença muito longe, mano. O capitalismo dentro da arte, dentro do esporte. Sim. Você pega um artista aí também agora na virada cultural que vai rolar daqui a pouco, daqui a 11 dias, vai rolar e aí tem um artista X lá que tá ganhando 600 mil, mano.
Lógico, não é só 600 mil para ele, mas você pega sim. a galera de quebrada vai estar ganhando 6 conto para tocar 5 pessoas. E é a mesma coisa, esses 6 conto não é só pro cara. Não é só pro cara. Então, mas eu tô falando assim, 6 conto para 5 pessoas. É 600, tudo bem. Só que o artista que vai estar lá vai estar ganhando 200, pra caralho, tá ligado? Pra caralho, sim. É isso mesmo. Bom, é isso. Agora deixa eu ver se mais uma pergunta. Mais uma pergunta no nosso bate-bola é o seguinte: o que é arte para você? Porra, mano. Silêncio. É difícil. Não, é que em cada momento eu penso uma brisa sobre arte, mas arte é onde a mentira pode acontecer de maneira mais saudável. Porra, gostei. Nossa, essa aqui eu gostei. Olha, poucas vezes me impressiono com essas respostas. Vou até usar como corte. A arte o que eu falei, mano? A gente pega depois da gravação, a gente repete, faz o corte. E é corte em cima de corte. Cara, vamos lá então. Se alguém quiser te contratar, quiser entrar em contato com você, quais são os seus contatos? Bom, as redes sociais e o e-mail, que é contato@thiagson.com.br. E as redes sociais, TikTok tá Thiagson, no Twitter, no X tá MC Thiagson. E... Mano, quem quiser, eu quero trabalhar. Na verdade, a pessoa que quer me dar um trampo, eu vou achar ela primeiro, tá ligado? E os próximos projetos de Thiagson? Mano, nunca tem. Minha vida eu vou vivendo. Depois Pode ser que amanhã você lance um bagulho, assim. Mano, já aconteceu várias vezes. O convite... Recentemente eu recebi um convite muito bom, muito da hora, que deu uma grana legal e que tipo, veio à noite pra fazer no dia seguinte, menos de 24 horas. Caraca, assim a vida, mano. É assim. Oh, legal. E assim, teremos Thiagson aí na Expo Favela também, dando uma palavrinha. Ah, mano, se me chamarem, nós vai. Bora, não, por favor. Palestrante Thiagson falando sobre arte, cultura, trampo. Precisamos de trampo. Então, assim, gente, vamos finalizando aqui então. Agradeço demais a sua presença. Agradeço, irmão. Não se esqueça também de se inscrever aqui. Cadê? Bonito esse anel aí, hein? Opa, valeu. Da hora. Agradeço demais a sua presença. Foi uma honra e uma aula conversar com você. Gente que acompanha aí o Thiagson agora, acompanhe também o Cast Pod Jovem, Spotify, YouTube, Deezer, onde você procurar o @Cast Pod Jovem vai estar. Estamos aqui hoje dentro do Centro Cultural São Paulo, SampaCast, Teia. Nosso técnico de hoje é o Dan, que está ali atrás. Salve, Dan. Quiser contratar o Dan também, salva nós aí, que ele também faz aí vários bagulho muito louco. Então a gente estamos sempre procurando trampo. Eu tô procurando, então se precisar de alguma coisa, me chame. É nóis, gente. Brigadão. Não se esqueça de se inscrever aí nos canais. Valeu mesmo, Thiagson. Tamo junto. Tamo junto, obrigado. Valeu, mano.